A cura do homem cego de nascença. A cura do homem cego de nascença. Para começar a falar da cura do homem cego de nascença, é interessante que a gente dá ênfase nesta palavra cego de nascença, desta frase. Por que isto? Uma vez que a pessoa é cego de nascença, no caso deste homem, este homem não existia olho. Ele não nasceu com olho. Não é como alguém que já viu, enxergou, tinha os olhos e por conta de uma enfermidade ou de um acidente, ele perdeu a visão. É diferente. Este homem aqui, ele nasceu sem o olho, sem os olhos. Então agora existe um processo. Não basta somente dar a ele a visão. Precisaria dar a ele o olho. Algo mais. Aí Jesus faz o trabalho por completo. Observa que, ao passar, Jesus viu o cego de nascença. Eu já quero aqui chamar a tua atenção. Jesus está passando por aí. E qual é a sua dificuldade? Qual é a sua peleja? Qual é a sua falta de visão? Qual é a tua dificuldade de discernir? Qual é a tua dificuldade de encontrar uma saída? Qual é a tua dificuldade? Jesus está passando. E Jesus está olhando. Você pode não estar enxergando. Você pode não estar entendendo. Você pode não ter uma visão. Mas aquele que está passando aí, ele vê todas as coisas. Ele enxerga tudo. A visão dele alcança a mim e alcança a você também. Então acredita nesta palavra. Ele está passando. Você pode não estar vendo nada, mas ele está vendo. Acredita. E quando ele está vendo a sua dificuldade. Ele está vendo a sua situação e a sua dificuldade de resolver algo. E ele é especialista em resolver a tua causa nesse dia. Então, aguarda que a vitória está chegando para concluir a tua bênção, para receber o teu milagre. Precisa da obediência. E dentro desse contexto é que nós estaremos ministrando na manhã desse dia. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Isto era um costume antigo judaico. Sempre que alguém nascesse faltando um braço, ou faltando o olho, ou com alguma dificuldade, é porque ele tinha uma razão para isto. Ou o pai pecou, ou ele pecou, ou seus antepassados. Então eles eram muito crentes em maldição. Então a maldição era a causa da situação. E era desta forma que eles tinham esse pensamento. Por conta disso, eles perguntam agora para eles: quem pecou, seus pais ou se ele pecou? Enquanto isso, Jesus responde: nem ele pecou, nem os seus pais. E esta enfermidade, que acontece que nós não sabemos quantos anos tem esse menino, mas Jesus diz: esta enfermidade é para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, ele diz: não é para que fosse manifesta, está no verso 3, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifesta na sua vida ou na vida dele. E Jesus, tendo dito isto, cuspiu no chão,
pegou o barro, pegou a terra, junto com a saliva, e aplicou no rosto daquele menino, fazendo-se uma construção, olho, porque ele nasceu sem, então, fazendo o olho. Então, Jesus faz a lembrança de como foi feito o homem. Pegou o barro, fez o lodo e fez aquele barro, fez o olho daquele homem. Então disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado, também representando Jesus, que foi o enviado para a salvação, foi o enviado para perdão dos pecados, foi enviado para a restauração, foi enviado para dar vista aos cegos, foi enviado para trazer audição ao surdo, foi enviado para trazer a voz para o mudo. Então, este Jesus que foi enviado, ele manda lavar-se no tanque de Siloé. E diz que o homem foi, lavou e voltou vendo. E a partir daí, ele chama a atenção. Em primeiro lugar, dos vizinhos. E os vizinhos começaram a dizer, parece que é aquele que estava sentado mendigando, pedindo sempre esmola. Outros diziam, acho que não é ele. Mas ele mesmo afirmava, sou eu mesmo, sou eu. Aí aparece um outro grupo, dizendo, quem foi que abriu os seus olhos? Interrogaram ele. Ele diz, não sei, foi um homem chamado Jesus. E ele explica como foi feito, e ele disse, eu obedeci, e então aqui estou curado. E o segundo grupo, que faz a indagação sobre a vida dele, leva este assunto para os fariseus, para os mestres da lei, para os defensores, para aqueles doutores. Então, no verso 13, os fariseus levaram aos fariseus o homem que fora cego. E, para ajudar, era num sábado, em que Jesus havia misturado terra, isso significa trabalho, com a saliva, e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus pegou isto e começou a criticar, dizendo que este homem não era de Deus. Então, alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas os outros perguntavam. O outro grupo perguntava como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos. E houve ali uma divisão. Tornaram, pois, perguntar ao cego, que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu, ele é um profeta. Porque quando, na cultura desta época, quando alguém dizia, ali está um profeta, então para-se tudo. E agora vai analisar minuciosamente. Por quê? Porque profeta tinha um peso na palavra. No Antigo Testamento, quando alguém dizia, surgiu um profeta, então a cidade parava. O homem afirma agora. O homem respondeu, ele é um profeta. O homem que havia sido curado. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e havia sido curado. Enquanto eles estavam discutindo, mandaram chamar agora o quarto grupo, ou seja, o quarto participante, seus pais. Então se perguntaram aos seus pais, este homem é o seu filho? E eles responderam, sim, sei que ele é meu filho, sei que foi nascido cego, mas não sabemos quem foi o que fez o milagre com ele. E o texto sagrado deixa claro que eles não anunciaram nada, porque se alguém defendesse Jesus como Cristo, não poderia mais participar dos cultos da sinagoga.
Por esta razão, os pais dizem, não sabemos quem fez isso. Só sabemos que ele é nosso filho, só sabemos que ele nasceu cego. E segue ainda a investigação. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem? Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a vontade. Ninguém antes jamais viu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer alguma coisa. Então os fariseus começaram a discutir sobre esta situação. Quando os fariseus desprezaram aquele homem, abandonaram aquele homem que havia sido curado. No verso 35, Jesus ouviu que havia expulsado ele. Ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? Deixa eu te fazer aqui uma colocação de grande relevância. Quando alguém te despreze, quando alguém não se importa mais com as suas afirmações, quando alguém não importa mais com aquilo que você crê, quando alguém não quer mais a resposta, tranquiliza o teu coração, porque Jesus vai te encontrar. Quando alguém não quer mais ouvir a tua conversa, quando alguém te expulsa do rol de amizade, quando alguém não quer mais que você participe, não se preocupe, porque Jesus vai ao teu encontro. Aquele homem foi desprezado, foi expulso, mas ele não andou poucos passos só. Jesus o encontrou e diz, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor? Para que eu creia. Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Glória a Deus. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem tornem cego. Alguns fariseus estavam com ele, ouviram isto. Dizer isto, perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Esta é a palavra das 7h da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Você que ainda não ouviu dizer, deixe seu like, se inscreve neste canal, segue pelas redes sociais, deixe seu comentário. Faça isso então agora, adicione o sininho e palavras de edificação como esta está vindo aí e notificará você. Fique com Deus, estarei orando pela sua vida. Deus eterno, Pai amado, no nome de Jesus, eu quero ministrar cura sobre esta pessoa que está assistindo esta palavra. A cura divina, meu Pai. Aquilo que é impossível, aquilo que a medicina não consegue resolver, aquilo que a ciência ainda não descobriu, mas o Senhor é especialista e o Senhor sabe o que fazer. Jesus cura o cego agora. Cura, Senhor, o manco, o aleijado, o mudo, o surdo. Senhor, põe as tuas mãos agora. Em nome de Jesus, meu Pai.
que esta oração alcance pessoas e que esta oração transforma. Levanta, Senhor, a pessoa da cadeira de roda. Levanta a pessoa acamada agora, meu Pai. Renova a vida, dá saúde, ressuscita, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo. Ontem, hoje, e o Senhor é eternamente. É no nome de Jesus Cristo é que eu faço esta oração agora, repreendendo todo o mal e toda a enfermidade, toda doença. Ser curado agora, onde estiver o enfermo, que ouvir esta oração, em nome de Jesus.